Tempos depois, pessoal, foi feita uma edição, também foi publicada aqui pela Mitos, que foi Ruínas, o fim do universo Marvel, escrita pelo escritor que eu gosto muito, apesar dessa história em si não me agradar tanto, do Warren Ellis. Ele já fez coisa muito melhor do que isso, com a arte de Cliff Tyrese Nielsen. É uma arte pintada, mas a proposta deles aqui, uma coisa que eu achei interessante, a pegada disso aqui é como se fosse um what if. É como se fosse literalmente uma versão negativa de Marvel. Então é literalmente um universo onde, aqui é uma realidade onde o universo Marvel não deu certo. Pessoal, é horrível o que tá aqui. Isso aqui é down, cara. A pessoa lê isso aqui e fica mal, velho. Porque literalmente só acontece cagada. Tanto na vida do Phil Sheldon, como no universo Marvel de todos os seus heróis. E é impressionante aqui como tudo acontece ao contrário. A arte também, ela é pintada, mas eu entendi que a pegada dela era uma pegada aqui que me lembra até mesmo um pouquinho da arte do Bill Sienkiewicz. E o objetivo dela é justamente ser suja, sabe? Ser negativa, ser para baixo. Então nós vamos ver aqui literalmente todo o universo Marvel ir por água abaixo, sabe? E a história é tal, ela é deprê, pessoal. Nossa, acontece desgraça. Morte das piores formas possíveis. Para quem é fã da franquia e tudo mais, se você, a pessoa ainda consegue encontrar essa edição, tá? Nas boas livrarias do ramo aí, né? Ainda nos sebos virtuais. Serve, eu brinco, como uma curiosidade. Vamos lá, vai, uma versão, um what if, apesar de nenhum momento estar escrito aqui que é um what if, mas no texto de abertura é mostrado aqui, olha. Para cada beijo, uma bala no rosto. Para cada ação, uma reação. Para cada acontecimento existe, em potencial, um evento inverso, uma possibilidade exatamente oposta. Se o mundo que você conhece é cheio de maravilhas, onde heróis e heroínas se alçam no ar como aves superpoderosas, esteja certo de que há um passo em falso de distância ao mundo de ruínas. Isso aqui lembra demais, sabe, aqueles solilóquios do Atu, do Vigia. Apesar dele não aparecer aqui. Então, isso aqui não é considerado. A pessoa até, isso aqui foi o fim do universo Marvel. Não! Tempos depois, pessoal, foi lançado com o roteiro de Kurt Busiek e a arte de Jay Anacleto, Marvels 2, por trás da câmera. O roteiro do Kurt Busiek, pessoal, ele está quase no mesmo nível de Marvels 1. A história tem a mesma pegada, nos é mostrado aqui que o Phil Sheldon não conseguiu se aposentar, mas que infelizmente aqui, né, o tempo também já deu um novo salto, já percebe. A arte do Anacleto, ela tenta emular em alguns momentos a arte fotorrealista do Alex Ross, mas não com a mesma competência e nem com a mesma riqueza de detalhes e easter eggs, né, que todos nós aqui estávamos aguardando que fosse aparecer. Ou seja, é literalmente o Marvels 2, pessoal, ela é a continuação da história, é uma continuação bastante digna, diga-se de passagem, pois terminamos a história do Marvels 1 com aquele ponto de interrogação do Phil Sheldon deixando, né, passando o bastão para a sua aprendiz, e terminamos aquilo ali com um baita de um ponto de interrogação, falando assim, o que aconteceu depois com a família Sheldon. E aqui nós vamos saber o que aconteceu com eles. Temos um pequeno flashback dando aqui, situando a gente no mundo das maravilhas, aonde é que nós estamos. Aqui ainda pega um pouquinho, né, pouco depois realmente do final de Marvels 1, mas nos é mostrado ao final da história que aqui Phil Sheldon tem o diagnóstico aqui de câncer de pulmão. Então nós vamos literalmente acompanhar o quanto que essa notícia, o quanto que essa doença vai afetar o olhar do Phil Sheldon durante a história. Então é mostrado que o Phil Sheldon não consegue se aposentar, vai ter todo aquele momento, a fase, né, de negação da doença, até o momento que ele decide enfrentar a doença com a sua família, os amigos o apoiando. Em paralelo a isso, o universo Marvel e a continuação daquela história, pessoal, que deixou todo mundo de coração miúdo no volume 2 de Marvels.
de Marvel Zoom, tá? Que é a história da Meg. O que fim levou Meg, sabe? Isso atormenta a mente do Phil Sheldon, né? Obviamente continuaria atormentando a vida dele. Mostra ele sendo salvo pelo Homem-Aranha. A história, pessoal, o ritmo, a narrativa, o Kurt Busiek não perdeu a mão. A história é muito boa, pessoal. Eu arrisco dizer aqui, eu tava relendo essa história hoje e assim, cara, lá pelo final das tantas, quando a doença tá realmente pegando em cima do Phil Sheldon, cara, eu confesso que meus olhos começaram a suar. Então, mostra aqui, cadê? Tô procurando aqui. Eu lamento se eu estou entregando spoiler de uma edição que foi lançada em 2000 e... Deixa eu ver aqui, nos meus alfarrábios. Ela foi lançada em 2009, pessoal. Mas... E ela não foi relançada depois, um fato interessante, viu? Então, se vocês quiserem ir atrás, é só realmente nos sebos virtuais da vida que vocês vão conseguir identificar. E aqui é interessante, ela foi lançada uma minissérie em 6 edições, 2 edições por compilação aqui, tá? Aqui em 3 edições, e nos é mostrado nessa segunda edição aqui as consequências da Guerra Secreta. É bem legal, já mostra aqui ele falando sobre o Beyonder, o surgimento do Beyonder, a nova formação dos X-Men. Nos é mostrado aqui, olha, através aqui as filhas do Phil Sheldon crescendo, e nós vamos ter aqui, eu não vou mostrar, mas só que eu vou mostrar só o momento chave. Eu tenho que mostrar, eu tenho que compartilhar esse momento com vocês, pessoal, pois em determinado momento, quando ele está, sabe, no hospital, convalescendo e tudo, de uma das idas e vindas dele no hospital, por conta da condição do tratamento dele, que é muito agressivo, Meg ressurge. E eu não posso contar mais para vocês, que eu quero que vocês conheçam essas histórias. Mas, tempos depois, tá, isso influenciaria a Marvel, sabe, de forma muito interessante, ao ponto de que eles lançassem outras edições, outras histórias, pelo ponto de vista de pessoas normais. Como, por exemplo, Código de Honra, para servir e proteger no universo Marvel, pelo ponto de vista aqui de um policial, com a arte escrita, né, roteiro de Chuck Dixon, os artistas. Olha só, Therese Nielsen, que fez tinha esquecido disso completamente, que fez o Ruínas, né? E Vincent Evans, também com a arte pintada, mas não com aquela proposta medonha de deixar todo mundo triste. Então é muito legal. Uma outra coisa também, pessoal, e que não foi relançado depois também, teoria da conspiração, com o roteiro de Dan Abnett e Igor Corday na arte. O Igor Corday ele também tem uma arte bastante estilizada e pintada, que em determinados momentos lembra também o fotorrealismo pintado do Alex Ross, e que mostra aqui, né, a história de uma pessoa, né, que vive de criar teorias conspiratórias e meio alucinada, meio biruleibe das ideias. E nós depois também tivemos sequências, né? Por exemplo, uma proposta Marvel, né, um compilado, uma reunião de histórias, se reunindo vários artistas renomados da Marvel para criar um conjunto, né, de histórias curtas abordando todos os heróis da Marvel, né? Aqui o organizador tá aqui, Alex Ross, ele faz a capa e meio que a arte que costura todas essas histórias curtas, sabe? Envolvendo aqui o vilão Pesadelo com o Doutor Estranho e tudo. Mas olha só quem acompanha o Alex Ross nessa edição aqui, ó. Caras como Kurt Busiek, Steve Rude, Paolo Rivera, também um cara que tem a arte pintada espetacular, Bill Sienkiewicz, Daniel Alcunha, Gene Ha, Adam Hughes, Mark Waid, Greg Smallwood, Lee Bermejo. Cara, isso aqui é espetacular. Uma delícia. E com todo respeito, presta uma baita de uma homenagem ao universo Marvel também. Sabe aquelas histórias compilando várias histórias, tipo assim, histórias de Marvel 70 anos, 75 anos. Inclusive a Panini lançou uma agora em homenagem aos 85 anos. Eu ainda não li, mas eu já vi muita gente falar mal. Essa aqui dá de 10 a 0 em todas essas edições, viu?
uma baita de uma homenagem também. E ela teve também, depois disso, Marvel's Retratos. Foi lançado aqui pela Panini em 2 volumes, com uma capa pintada brilhantemente por Alex Ross. E aqui também, ele também mostra, né, várias histórias aqui abordando o universo da Marvel, que é Homem-Aranha, Vingadores, Capitão Marvel, deixa eu ver aqui, Submarina, Fantastic Four, Capitão América, X-Men e muito mais. Não deixa de ser interessante aqui, galera, mostrar que esse tipo de pegada de história, de levada pelo ponto de vista de uma pessoa normal, o quanto que ela influenciaria e seria depois explorada pela Marvel. Que depois, por exemplo, eles criariam um jornal, acho que é The Pulse o nome, que cobriria os eventos da Marvel, os grandes eventos. Então, por exemplo, quando aconteceu a Guerra Civil, né, dos Vingadores, o Capitão América, o time do Capitão América contra o time do Homem do Inferno, nós vamos ver as histórias da minissérie, né, oficial, o desenrolar dela nas histórias dos heróis, né, afinal de contas abordou o universo todo, mas também nós vamos ver o ponto de vista dos jornalistas. Então aqui, né, nessas compilações que saíram nas edições Guerra Civis Especial 1, 2, 3 e 4, nós temos a cobertura jornalística desse evento. O mesmo aconteceu quando aconteceu a Guerra Secreta do Brian Michael Bendis. Tá? E aconteceu também quando aconteceu a saga do Hulk contra o mundo. Então, de novo aqui, olha, frente de batalha, Hulk contra o mundo, justamente, era o pé do Hulk em cima do jornal do Clarim Diário. É muito, cara, é fascinante a forma como a Marvel, ela soube aproveitar e capitalizar essa ideia do Kurt Busiek, né, de dar voz às pessoas comuns e dar esse ponto de vista mais humano para as grandes sagas.